que eu posso esperar de você no debate? A gente pode esperar ataque? Você tem uma estratégia de postura em debate? Essa é uma pergunta difícil, porque eu Não, porque eu vejo em você uma postura combativa. sim, Você tá sempre. É porque sempre umas coisas que te destacam que você bate no PL assim como você bate no PT, né? Então a gente olha pra você na internet e tem a sensação que você vai ser extremamente combativa. Até brincadeira. Será que vai voar cadeira nesse debate igual a gente viu em 2024? Por isso que eu pergunto o que a gente pode esperar de você nos debates. então, é que assim, é uma pergunta difícil, porque eu não sou esse cara. Não sou. Tem muita gente imaginando que eu vou lá estraçalhar o Lula e o Flávio. Eu não, a minha maior vitória sobre eles é eu ter tempo de falar o que eu penso na TV. Porque eu falo melhor do que eles. Eu sou um orador, eu sou um líder melhor do que eles. E o maior perigo para eles é deixar eu falar. Não porque eu vou lá ficar falando pro Flávio que o Flávio fez rachadinha, ou vou falar da relação dele com o Ricardo, vou falar que o Lula é um cachaceiro, eu vou falar que o irmão do Lula tá no escândalo do INSS. Eu não preciso falar disso para ganhar. Eu preciso falar as minhas ideias do meu jeito e as pessoas vão entender. Então, tem uma coisa muito mais perigosa do que os ataques, que é me dar espaço para falar. E por que me dar espaço para falar? Eu tenho hoje a campanha, paradoxalmente, mais engajada em rede, mesmo sendo menor em rede do que eles. Eu comecei essa campanha, você conhece de redes pra caramba, com 100 mil seguidores no Instagram. Eu não tinha TikTok, eu não tinha nada. Porque eu veio no movimento em que as outras pessoas eram lideranças. O Kim era liderança, a Amanda era liderança, tinha o Guto, tal. Todo mundo era grande, eu gostava de ficar no bastidor. Aí quando montou o partido, o pessoal falou, vai. Eu falei, eita, então vou. Então agora eu vou começar a produzir conteúdo. E aí eu comecei a crescer. O que eu reparei, com muito menos seguidores, eu tenho um engajamento muito grande. Tá. A taxa de engajamento por seguidor é alta. Por quê? Modéstia à parte, eu sou um bom comunicador. E me deixando falar, vai. Então, por exemplo, quando eu vou no Flow, eu comparo a audiência, estão publicadas as lives. Minha versus Flávio versus Zema. Eu vou ter 8 vezes mais audiência que o Zema e eu tenho mais audiência do que o Flávio. É muito. O Caiado nem existe nessa comparação. Mas você entende de onde vem essa expectativa também? Porque do que as pessoas enxergam da internet. Eu, né, vendo os cortes que aparecem seu pra mim, muito mais atacando o Flávio do que atacando o Lula, mas sempre numa postura combativa. É porque é o corte. É o corte. E o corte tem uma seleção natural em que o que é mais agressivo roda mais. E você fomenta esses cortes? No sentido de pedir para as pessoas cortarem isso? Ou postar esses cortes, ou compartilhar esses cortes. Às vezes sim, às vezes é uma mensagem importante, mas nem sempre, nem sempre. O que eu acho que eu vou melhor é quando eu faço o que eu estou fazendo aqui com você. Eu quero explicar de maneira serena. Porque eu acho que também ser só combativo é um samba de uma nota só. E vem cá, como vai ser teu tempo de TV comparado com os outros? Não tem. Não tem. Só que o que eu vou ter, que eu acho que o mais importante que o tempo de TV, é o tempo de cobertura jornalística. Então, eu já estou em terceiro nas pesquisas. Se Deus quiser, eu vou bater 10 logo. Chegando 10, a imprensa vai ter que botar equipes. Então, onde eu vou, vai ter um cara da Band, outro cara da Globo. E aí, todo dia eu tenho entrada na TV. E aí, eu acho muito melhor do que eu botar uma propaganda, a pessoa me ver de verdade, fazendo coisas de verdade, falando coisas de verdade. Hoje eu já tenho a Band, SBT News e SBT me cobrem já com regularidade. E aí eu falo as coisas que eu penso, dou uma coletiva e aí isso aparece na TV. Isso pra mim é melhor do que olhar na TV. E aí com isso as pessoas vão ver quem eu sou. E como eu sei que eu falo coisas que são muito verdadeiras, eu acho que as pessoas vão ver verdade no que eu falo. E como que você vê essa influência da TV hoje? Porque eu, por exemplo, não assisto televisão. Como você acha que a televisão, o horário eleitoral, ele ainda impacta o resultado da eleição? Ele impacta Por exemplo, pro Lula eu acho que impacta muito pouco. Pro Flávio Bolsonaro ele também vai impactar muito pouco. Ele vai impactar, para mim, a TV impacta, porque eu sou um nativo digital, eu sou uma figura da internet. Sendo uma figura da internet, eu venho crescendo via os algoritmos, né, via o espalhamento na rede. A TV, quem assiste hoje? Pessoas mais humildes e pessoas mais velhas. Interior, né? Interior, pessoas mais velhas, pessoas que ficam em casa há muito tempo. Essa pessoa não me conhece. Então, quando eu apareço aqui, eu desperto uma curiosidade muito grande nela. Então, eu preciso da TV, mais do que eles. Eles nem tanto. Eles vão usar a TV para fazer ataques rasos, porque é o que vocês sobre os políticos é o adversário deles. Então, um vai ficar botando um vídeo do outro, eles vão ficar ali normal, para aumentar a rejeição junto a esse eleitorado. Mas com a internet isso não é mais tão preponderante. E você acha que a idade ajuda ou atrapalha a conquistar esse eleitor? A minha? É.
Eu acho que de início atrapalha, mas depois não faz diferença. Você é um dos maiores críticos do Bolsonaro. Você considera ele verdadeiramente de direita? Eu acho que ele é de direita. Eu acho que ele é de direita porque ele é uma figura brasileira de direita, né? E esses conceitos, eles são adaptáveis às circunstâncias da nação. Ele é um homem de direita. Agora, eu acho o Bolsonaro um homem não só ideologicamente confuso, eu acho que ele é um cara... O Lula também tem esse problema. Tem uma falta gigantesca de curiosidade intelectual nele. De querer entender de onde vem a ideia dele, de onde vem o pensamento dele, o que motiva ele. O Lula uma vez falou que, eu não leio livro, eu tenho preguiça enorme de ler livro, tentei uma vez ler um livro e não consegui. Tá, então assim... Você nunca vai se aprofundar sobre o que você gosta se você não lê sobre aquilo que você gosta. E eu sinto a mesma coisa do Bolsonaro. Essa falta de curiosidade verdadeira impede ele de ser um líder bom. Você considera ele o maior líder da direita hoje? Eu não considero ele um líder. Esse é o primeiro problema. Ele é a maior figura de direita. Então tudo bem. Se eu substituir o nome, então, você considera ele o maior nome da direita hoje? Sim, com certeza. E você vê alguma coisa positiva no governo dele? Eu vejo, vamos dizer, coisas positivas que passaram. O marco do saneamento básico foi importante. A reforma da Previdência, ainda que ele próprio tenha meio que trabalhado contra no começo, a reforma da Previdência foi muito importante. Eu vejo que a gestão do Moro com ele, que foi no fim na gestão dele, na parte de fronteiras e combate à entrada de drogas, esses fizeram um trabalho melhor do que os governos anteriores. Mas acho que não tem muito mais do que isso. Assim. E o movimento que ele criou? Porque a gente não falava de direita, a gente vem de uma geração que, por exemplo, eu votei no Serra, no Alckmin e no Aécio porque era o não PT. Talvez a gente nem chamasse de direita e esquerda naquela época, a gente nem sabia o que era direita e esquerda. E ele apresenta para nós. Você reconhece isso? Nesse ponto não. Nesse ponto não porque eu vivi isso. Eu fundei o Movimento Brasil Livre em 2014. Tá. A gente começa as manifestações contra Dilma Rousseff se definindo de direita, sem depender do Bolsonaro. O Bolsonaro estava rodando ao largo lá no Super Pop, ele estava começando a virar o fenômeno do Bolsonaro. Então houve o surgimento dessa direita brasileira, que deve muito ao Olavo de Carvalho. Ele foi uma figura muito importante nisso, intelectualmente. Há o surgimento dos movimentos liberais, libertários, que estavam acontecendo. Houve os movimentos de rua, que fizeram as manifestações de derrubar a Dilma. Vem pra rua. Vem pra rua e MBL. E há o Bolsonaro que estava acontecendo. Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente termina de derrubar a Dilma Rousseff, aquilo era um movimento de direita. E aquilo, o Bolsonaro participou zero daquele processo. Ele não teve nenhuma ingerência, nenhuma participação. Eu ia nas reuniões em Brasília, eu fiz a rua e congresso para passar o impeachment. E o Bolsonaro nunca existiu nisso aí. Onde nasce o fenômeno Bolsonaro? O fenômeno Bolsonaro é muito parecido com o fenômeno do Trump. Ele é um fenômeno de identidade, é um fenômeno identitário. Igual a gente estava falando do movimento LGBT, não sei o quê. O Bolsonaro é um fenômeno identitário. Ele é um fenômeno identitário, vamos dizer, eu acho que é etário, do homem comum. O homem comum que começa a ver um mundo moderno que tem um sistema de valores diferente dele e que começa a se rebelar contra a imposição que vem da televisão, que vem do judiciário, de um modo de vida que ele tem asco. Então ele começa a ver a agenda de valores, a agenda, por exemplo, a agenda trans, a agenda racial, feminismo, aquilo invade o filme que ele assiste, aquilo é pró-bandido, ele começa a ver e fala assim, eu quero alguém igual a mim. E quem representa esse alguém igual a ele? O Bolsonaro. O Trump fez isso também. E aí, a forma como tanto o Trump como o Bolsonaro zombavam desse sistema, encantava essas pessoas. E aí, o Bolsonaro, o que aconteceu? Enquanto estava tendo impeachment da Dilma, o surgimento de um discurso novo, paralelamente ele estava focando em construir a imagem dele como representante disso. Mas você acha que isso foi intencional ou foi orgânico? Você acha que ele tinha noção do que ele estava fazendo? Eu acho que o Carlos Bolsonaro tinha noção. E a gente tem que, assim, dar... crédito. Sim, a César que é de César. O Carlos Bolsonaro, eu acho que ele era louco. Louco, Pinel. Só que loucos, às vezes, têm lapsos de genialidade na loucura deles, né? O Van Gogh cortou a orelha. O Carlos Bolsonaro via, e eu acho que essa é a parte psicológica mais interessante. O Carlos Bolsonaro tem o pai tatuado no corpo. O Carlos Bolsonaro via o pai como algo muito maior do que o pai realmente é. Ele idolatra o pai. Sempre idolatrou. E aí, então, quando surge a ideia de Bolsonaro mito, diferente de todo mundo, ele acreditava realmente que o pai era um mito. E o pai não é. O pai é um homem mortal comum, um homem fraco em muitos termos. Só que ele ajudou a moldar nas redes a imagem que ele tinha. Então foi uma construção muito sincera que ele fez. E as pessoas compraram aquilo. E as pessoas compraram o Bolsonaro do mundo das ideias. Vamos dizer, o Bolsonaro imaginário. E esse Bolsonaro imaginário é uma figura encantadora. Só que entre o Bolsonaro imaginado pelas pessoas e o Bolsonaro real, existia uma diferença muito grande.
assim, ele dá uma aula de como construir imagem. Sim. Você traz alguma coisa como inspiração pra você? Por ser na sua geração, por você ter visto o fenômeno Bolsonaro nascer, você traz alguma coisa na sua trajetória disso? Eu vi isso acontecer, né? Eu vi isso de fora acontecer. Pra mim, não, porque eu já sou da nossa geração, em que a característica principal da geração millennial é a autenticidade. Você precisa ser autêntico. E aí eu não acredito na construção. Tanto que eu não mudo quem eu sou na campanha. Eu tenho uma banda de rock, eu vou ser o cara da banda de rock. Eu tenho opiniões polêmicas sobre algumas coisas, eu não vou alterar. Por exemplo, Renan, como é que vai ser seu jingle? Aí todo mundo quer um jingle, quer um forrozinho. Eu falei, não vai ter forrozinho na campanha. Mas não vai ter forrozinho na campanha. Você quer o quê? Eu quero uma música que eu goste. Não sei qual vai ser o gênero, mas tem que ser uma música que seja boa. E você vai cantar? Vou. Jingle. Eu vou compor o jingle, eu vou tocar o jingle. Eu vou nos lugares e eu vou tocar o jingle. Eu acho que tem que ser, eu quero ser o mais autêntico possível. Eu não consigo fazer nada na vida que eu não aprove. Por exemplo, eu sou um ótimo cozinheiro. Se eu for comer uma comida que eu sei que eu faria melhor, e tô no restaurante e tô pagando, eu vou ficar puto com o restaurante. Se eu vou ouvir uma música, eu quero que a música seja boa. Se eu vou fazer alguma coisa, eu quero que seja uma coisa que eu possa consumir. Essa é a minha regra.